Então, nesse vídeo a gente vai dar uma explicação do que é software livre, as suas liberdades e as vantagens que ele tem em relação ao software proprietário. Então, não deixe de se inscrever, curte e compartilha. O software livre é uma expressão que é utilizada para designar qualquer programa de computador que pode ser executado ou copiado, modificado ou redistribuído gratuitamente pelo usuário. Então, os usuários possuem um livre acesso ao código-fonte, que é o código originário do programa, e fazem alterações conforme as suas necessidades. Se você quer fazer alguma alteração, você só voltar ao código-fonte do programa e fazer a alteração. Mas existem alguns critérios de liberdade aos quais um software deve obedecer para ele se encaixar em software livre. Nesse caso, a gente tem três níveis de liberdade. A liberdade zero, que é a liberdade de executar o programa como você desejar, para qualquer propósito, não interessa o que você vai fazer. Já consequentemente, tem a liberdade nível 1. Essa liberdade, ela recebe a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptar à sua necessidade, se você tem alguma coisa. Mas para isso, você precisaria de um código-fonte para você fazer essa adaptação. Então, é um pré-requisito você ter o código-fonte. Existe a liberdade nível 2. É a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar outros usuários. Então, você só redistribui cópias. Não necessariamente que essas cópias tenham permissão de alterar. E, enfim, existe a liberdade nível 3, que é essa liberdade de distribuir cópias das versões modificadas a outras. Dessa forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar das suas mudanças. Para tanto, acesso ao código é um pré-requisito. Como que seria essa nível 3? Você tem acesso ao código-fonte, você recebe, eu faço a modificação, vou numa comunidade que eu estou inserida e faço essa distribuição dessa cópia que eu tenho e que eu modifiquei. Então todos vão ter uma cópia modificada. Um exemplo, existe o Linux, o sistema operacional Linux, então eu vou lá, baixo o sistema operacional Linux, faço a modificação, chego numa comunidade qualquer que eu esteja no meio, vou lá, posto o arquivo já modificado. Um exemplo, eu modifiquei no Linux papel de parede, eu coloquei várias outras imagens do papel de parede e alterei alguns programas que vieram nativo. Então, as pessoas que vão pegar e que vai ter essa nova cópia já com essa modificação. Mas afinal, você deve estar perguntando qual que é a vantagem do software livre. A vantagem é para micro e pequenas empresas, porque o uso de software livre possui uma grande vantagem em relação ao software proprietário, que a gente vai ver mais para frente, que especialmente para as empresas, eles não precisam fazer pagar a licença. Então, essa licença de software pode representar um imenso custo a cada ano para que elas possam utilizar o programa. Então, a gente tem várias liberdades. A liberdade de executar. A liberdade de executar programa significa a liberdade de qualquer pessoa física ou jurídica utilizar o software, sem que seja necessário atender algumas restrições impostas pelo fornecedor. Um exemplo, em qualquer tipo de sistema operacional e, segundo, qualquer tipo de trabalho ou atividade. Então, esses softwares não têm as duas limitações, porque você é livre, então você pode escolher o sistema operacional e você pode escolher também qual trabalho que vai fazer. Só uma observação, que também não é qualquer sistema operacional, a gente tem que ver aonde que esse software roda determinado sistema operacional. E por fim, vamos falar sobre software proprietário. Esse software proprietário já entra a maior parte do software que estão no mercado. O software proprietário limita ou proíbe a reprodução, a distribuição ou a modificação. Então, a permissão para realizar essas tarefas, ela encontra-se no poder da pessoa que é titular do software
e que dispõe de respectivos direitos de autor. Um exemplo aqui, qual que seria a permissão de alteração nível mais profundo do Windows? Só a Microsoft. Então é a pessoa jurídica Microsoft que ela vai ter o direito autoral de fazer a modificação. Um exemplo, você com certeza deve estar assistindo o vídeo, tem o sistema operacional rodando, aqueles que não estejam no celular, você tem o Windows. Dependendo do que você quer fazer de alteração, um exemplo, eu quero alterar o layout do mais profundo, mexendo no código-fonte, você não consegue. Por quê? Porque o direito autoral é da Microsoft. Ela só disponibiliza essa cópia que você está executando no computador, é só uma cópia. Você não tem o código-fonte original. Claro que nesse caso aqui pode entrar as variações, que nem, eu consegui o código-fonte em algum fórum. Então, nesse caso aqui, a gente só vai levar em consideração só meios lícitos, que seria compra. Embora seja que a verdade que o manifesto e as regras que cercam o software livre são inclusivos e não discriminam com base no poder de compra, quer dizer o quê? Que você não precisa comprar. Existem certas vantagens do software proprietário em relação ao software livre, que a gente vai citar agora. Então, quando a gente compra um software, a gente tem o suporte ao cliente. No que consiste o suporte ao cliente? Ele consiste no suporte mais especializado prestado pela empresa proprietária do software aos seus usuários com atualizações, manutenções. Então vai ter uma equipe que vai ficar por trás ali dando uma manutenção. Outro ponto seria especialização e segmentação. Quando uma empresa cria e desenvolve um software, ela concentra muitos recursos da empresa, vamos supor funcionários, em fazer aquela utilidade e aquele valor agregado ao elemento diferenciado em relação a outras alternativas de software. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eu tenho agora o Windows 11, né? Então, com certeza para criar o Windows 11, que o Bill Gates, que a Microsoft fez? Ela pegou, separou um montante de funcionários dela, falou assim, a gente vai ter que fazer um novo sistema operacional. O que a gente vai ter de diferencial? Então, essa logística de separar os funcionários e fazer com que eles trabalhem para um novo sistema operacional significa essa especialização e essa segmentação, que seria a especialização é os funcionários e a segmentação é continuar o sistema. Outro ponto é o controle a favor do autor e uso malicioso. Um exemplo, nessa parte aqui a gente já pega e olha para o lado do autor. É talvez o fator mais importante do software proprietário, porque estabelece uma autoria e, portanto, um crédito a favor do autor. Por outro lado, o controle do uso fraudulento ou antiético do software é garantido com o fechamento do código. O que ele vai fazer? Já que o autor pegou e criou um suporte ao usuário, fez uma especialização e segmentação dos funcionários para a criação desse programa, nada mais do que justo ele fazer um controle para não ter cópias, né? Vulgo pirataria. Então ele cria esse controle e ele estabelece um controle quantas pessoas estão usando o sistema ou o software dele licitamente e quantas pessoas não tem. Então, se ele conseguir fazer esse controle de quantas pessoas tem usando, e ele descobrir que tem pessoas que não compraram a cópia e estão usando, então ele consegue fazer uma ação em cima disso. Então, como que ele garante isso aí? Ele pega e o código-fonte do software, ele pega e fecha. O que seria esse fechamento? Ele só deixa os funcionários tendo a permissão. Então, faz uma criptografia, coloca uma senha. Então, existem várias maneiras dele fazer esse fechamento do código.